Olá, tudo bem? Bom, hoje a gente vai estar falando sobre planejamento estratégico, né? Planejamento estratégico não é um assunto tão moderno, né, como possamos pensar. Por quê? Porque planejar é algo muito antigo e milenar. Eu acho que o mundo, desde que foi criado, ele passou por um planejamento. Mas o planejamento estratégico ele possui algumas diferenças desse simples planejar, né? Ele, ele proporciona àquele que deseja planejar, né, ferramentas de gestão, ele extrai de todo esse processo ideias de estratégias, como agir, como fazer, como, como implantar determinadas situações. Ele convive com a inovação e com o passado, né? Através dessas coisas que julgamos velhas, mas que muitas vezes são antigas. E esse antigo, ele tem um pouco a ver, assim, eu gosto dessa colocação do antigo e o velho, né? Que o antigo é tudo aquilo que é bom, que a gente deve continuar sendo utilizado e fazendo. E o velho é aquele que já ficou obsoleto, que já não tem mais por que existir, né? Então eu acho que o planejamento estratégico é uma junção, né, do moderno e do antigo. Vou falar algumas coisas que eu acho interessante, porque para eu poder falar de planejamento estratégico, é necessário que eu também me planeje, que eu também escreva algo e tenha um planejamento. Então é necessário que eu siga um planejamento do que eu vou dizer aqui. Então, planejar é um ato milenar, como já disse, mas não velho. Mas é necessário, né, ao sucesso de nossas maiores conquistas, né? Então foi através das maiores conquistas, tinha um planejamento lá, né? Essas conquistas podem ser empresariais, podem ser pessoais, enfim, de todos os gêneros, né? Então vou dizer algumas coisas assim, que eu acho interessantes, né? Antes de nascer, somos, somos sonhados e na maioria das vezes planejados, né? Antes de casar, namoramos. Por que não é um planejamento? Fazemos tantos sonhos, planejamos tantas coisas, né? Quando namoramos e depois quando casamos também, né? Também, antes de tudo que fazemos, nem que seja algo impulsivo, fazemos o planejamento, né? Então o planejamento, ele é necessário em tudo que fazemos na nossa vida, né? E por que então temos um pouco de resistência de planejar, né? De tornar lógico o planejamento? Então, através de alguns gurus, né, da administração, como Ansoff e Porter, e muitos outros, como Peter Drucker, enfim, foram surgindo, né, todo esse trabalho do planejamento estratégico. Então, eu tenho uma frase que eu acho muito interessante e eu gosto muito dele como guru, né, da administração, que é o Peter Drucker. O Peter Drucker, ele resume em poucas palavras o que é planejar. Ele diz assim, ó, que a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Interessante, né? Com poucas palavras já é o suficiente para a gente entender o que é o planejamento, né? Então, vou falar um pouquinho sobre isso. Então, o que tem que ser dito, né, com relação a como se planejar. Então, a primeira pergunta é os principais desafios da organização pela ausência de um planejamento estratégico. Então, entendo que uma empresa sem um planejamento estratégico, e por que estratégico? Porque ele tem que ser formulado, né? Ele tem que ser pensado e formulado.
né? Tem que ser posto no papel e tem que ser discutido, né? Então, sem esse pensamento, sem essas formalizações, você não tem um planejamento estratégico. Eu acho que a diferença do planejamento estratégico e do simples planejar é exatamente isso, né? É colocar no papel e definir as diretrizes desses próximos pensamentos, sonhos e realizações. Então, eu vejo assim, ó, uma empresa que ela não tem um planejamento estratégico, ela simplesmente é como se fosse um barco à deriva, enfrentando mares calmos e agitados, sem a preparação e o planejamento da ação, né? Ele se perde no meio de tudo isso. O mercado hoje ele é muito volátil, né? Ele muda muito, ele tem muitas ameaças, né? Tanto internas como externas. Então é necessário que tenhamos aí um planejamento que seja inclusive renovado. Além dele ser formulado, né, e formatado, ele deve ser reformulado de tempo em tempo, porque ele também sai de uso, né, e ele sai de prumo e tem que colocar ele novamente no lugar. Então, eu queria só fazer um comentário que o grande problema hoje existente no mundo das empresas é a falta do planejar mesmo, né? E aí eu diria para vocês, olha, eu obtive aqui um panorama brasileiro, né, que aponta, através do IBGE, a fonte é IBGE, dizendo que cada 10 empresas que são montadas no Brasil, 6 fecham nos primeiros 5 anos. Muitas vezes até em 2 anos, né? Por que isso? Porque não se planejou. Porque não se planejou como deveria planejar. Talvez não tenham pensado em todas as circunstâncias. E também porque apareceu muitas outras circunstâncias nesse decorrer dos 5 anos, enfim, né, que acabou criando uma situação e por algum motivo essa empresa fechou ou foi ao insucesso, né? Então, eu entendo que o planejamento ele engloba muitas coisas, mas existem outros motivos, não só do planejar, né, que levaram essas empresas a esse fracasso, vamos chamar assim, tá? Ou essa curta vida, né? Então, por exemplo, a própria localização comercial, por exemplo, de uma empresa, ela é essencial para o êxito do sucesso comercial dela, né? Então, são fatores, né? E, por exemplo, colaboradores despreparados, né? Uma equipe mal formulada, né? Ou uma equipe que não possui todos os quesitos necessários para o desenvolvimento daquele negócio, né? São outros motivos, né? A ausência de treinamentos regulares, né? A falta de capital de giro, por exemplo, quando o empresário começou a empresa, achou que aquele capital de giro era suficiente e quando ele foi no decorrer do dia a dia, percebeu que aquilo ia ser insuficiente. Isso acontece muito, né? O despreparo dos proprietários, né? A falta de visão, de aptidão, né? De conhecimento, né? Do próprio mercado, né? O uso adequado das vantagens competitivas, né? Muitas vezes a gente não enxerga, né, quais são as vantagens competitivas. E por aí vai, né? A ausência de contabilidade gerencial, controle de estoques estratégicos, avaliação estratégica dos mercados, né? A precificação, desculpa, a apuração do ponto de equilíbrio, por exemplo, a gente não trabalhar de forma estratégica o ponto de equilíbrio, né? Uma boa marca, um mixer, né, dos produtos, né, e a avaliação de portfólio, e as ameaças internas, externas, enfim, né. Aqui eu queria citar também as vantagens competitivas, né, que nós muitas vezes temos tantas vantagens competitivas no nosso negócio e a gente não enxerga e não explora, né. Então é muito importante essa visão. Todos esses itens citados aqui, né, e muitos outros, eles devem estar no planejamento estratégico, né, e eles estão no planejamento. Se um verdadeiro planejamento estratégico,
ele vai estar sendo abordado, todos esses conceitos. E aí talvez, através da estratégia do planejamento, você consiga superar todos esses problemas ocorridos durante o percurso da empresa. Então, vamos assim, eu vou citar alguns principais desafios da empresa nesse sentido, e eles são 8 itens, né? E o primeiro deles, então, assim, é a falta de planejamento estratégico mesmo, que é a formulação e escrever realmente esse planejamento estratégico, né? O segundo é os custos elevados e incompatíveis, né, com vendas. Ou seja, eu tenho um total de vendas tão grande ou tão pequeno e acabo fazendo tendo um custo, né, muito elevado com estoque, salários, aluguéis, equipamentos, serviços terceiros e assim por diante, né? O terceiro item aí é cumprir leis municipais, estaduais, federais, né? São fundamentais dentro de tudo isso, né? Eu vejo muitas empresas hoje que elas não estão muito preocupadas com isso, né? E isso é uma coisa muito séria que compromete todo o projeto de uma empresa, né? Porque traz responsabilidades e é necessário que se cumpra, né? Por exemplo, você pega a ISO 14001, né, que é sobre gestão ambiental. Hoje, para você abrir a empresa é necessário uma série de regras, assim como para você manter a empresa você tem que continuar fazendo e adotando aqueles conceitos. Por exemplo, você pega a ISO 18001, né, que é a questão de gestão de segurança e saúde ocupacional, também é a mesma coisa, né? E muitas vezes você vê as empresas no início montam tudo aquilo, mas depois desistem ou esquecem desses itens e acabam sendo multados e criando situações de passivos para eles. Bom, o quarto item é a falta de conhecimento dos pontos fracos e pontos fortes da organização. Aí entra ferramentas, né, que no planejamento estratégico, que é a matriz de SWOT, né? Também podemos citar aí a questão das próprias 5 forças de Porter, né, que também vale a pena ser utilizadas e aplicadas, né? E temos também a avaliação da matriz BCG, né, que é a avaliação do portfólio, né, dos produtos e classificando eles, né, de forma qual é a vaca leiteira, qual é a estrela e assim por diante, né? Então, eu acho que isso é fundamental, né? Principalmente a matriz de SWOT, em que ela escreve um cenário fabuloso, né, de força, fraqueza, oportunidades e ameaças no mercado interno e externo. Isso é muito importante. E eu vejo muitas vezes, já participei de algumas montagens desse tipo de análise, e que aquela ferramenta ela faz a gente pensar na hora, mas depois, no dia a dia da aplicação, se esquece daquelas ameaças, se esquece daquelas fraquezas, né? E não desenvolve nenhum ato, né, efetivo para suprir aquelas fraquezas, aquelas ameaças existentes, né? E então só se levanta aquilo, né? Não é necessário só isso, é necessário realmente a aplicação do plano. O plano estratégico, ele é uma forma de planejar, mas que ela tem que ser perseguida. Ela tem que se tornar uma doutrina na empresa, porque se ela não for tratada dessa forma, o planejamento e o planejamento estratégico, né, ele vai aos poucos se diluindo e se perdendo e engessando, né, toda a empresa. Então, o planejamento estratégico ele é criticado muitas vezes pelo próprio engessamento da ação da empresa. Mas por quê? Porque ele não passa por uma inovação, ele não se renova, ele não se cria novas situações, ele não se avalia. Então é necessário fazer isso. Isso é fundamental para qualquer planejamento, ainda mais no mundo que nós vivemos hoje, né? Um mundo tão difícil, né? Inovador e cheio de ameaças, né? Então é necessário que seja feito
constantemente essa avaliação do caminho do planejamento estratégico. Bom, a quinta já é sobre o portfólio, que eu já comentei também, certo? A sexta é com relação às crises econômicas e políticas, né? Essas crises econômicas e políticas, elas são, assim, ameaças que não dependem da gente, né? Do dia a dia da empresa, muitas vezes do próprio mercado em que você está inserido. Ela surge de uma hora para outra, como foi o caso da pandemia, como é o caso da oscilação do dólar, como é o caso das inovações. Olha, agora mesmo eu estava vendo uma reportagem que um empresário americano, né, que é o segundo maior riqueza do mundo, aí, né, que é dono da Tesla, ele simplesmente está querendo botar um chip na cabeça da gente, né, para transformar o ser humano também na inteligência artificial com a nossa inteligência natural, né, e fazendo com que o ser humano passe a ser um ser mais interessante ou mais eficaz, né, no dia a dia dele, né? Sei lá, só Deus sabe como vamos viver daqui para frente, né? Tem muita coisa acontecendo, né? A gente tem um certo receio de muita coisa, mas, como se diz, é uma ideia, é uma coisa que vem vindo aí, né? A robótica e essa inteligência artificial que com certeza já é uma realidade em vários setores, né? Bom, o sétimo é a falta de posicionamentos éticos, né, e organizacionais, né? O que é isso, né? São as premissas de missão, visão, valores, metas. Isso é fundamental para qualquer empresa, né? Ela definir os valores dela, para onde ela quer chegar, com seus objetivos, né? Qual a missão dela, né? Dentro da sociedade onde ela está inserida. Então, eu acho que quando você tem isso muito bem definido, a própria equipe de trabalho, ela passa a ter uma grandiosidade, né, de conhecimento, de oportunidades, né? Eu acho que mexe muito com a empresa, quando a empresa ela tem valores, quando ela tem princípios, quando ela tem uma missão, uma visão lá na frente onde ela quer chegar. Então, é fundamental para a equipe toda essa ideia das premissas aí. Bom, a ausência disso, né, com certeza, então, falta aí a identidade organizacional, né, e uma coisa muito importante, né, que acaba faltando a fidelização do cliente, vai interferir na fidelização do cliente, porque esse cliente não tem identificação com aquela empresa, então é necessário, nem com os produtos, né, então é necessário que haja essa fidelização. A própria estrutura da empresa, né, a estrutura organizacional, também ela precisa ser renovada, ela precisa ser analisada, que é o organograma da empresa, né? Até porque tem unidades de negócio que muitas vezes ficou obsoleto, que não tem mais necessidade de existir, né? Então, as empresas são obrigadas a se inovar também. Então, vamos aí ao último item, né? A dificuldade de crescimento sustentável. Então, a falta desse crescimento sustentável tem um pouco a ver com os investimentos que são feitos no dia a dia dessa empresa, né? E o que isso pode gerar pela frente. Então, por exemplo, a falta de estoque, né? A empresa começa a crescer, começa a faltar estoque, ou seja, ela não tem uma visão de Kanban, ela não tem uma visão de estoque máximo e mínimo, ela não trabalha efetivamente com custos médios bem calculados e assim por diante, né? Então, ela necessita desses dados para que não haja desperdício, né? O mau atendimento comercial. O atendimento comercial é crucial, né? Eu vejo muito, já trabalhei em várias empresas e muitas vezes você não tem um vendedor para atender, né? A demanda aumenta de uma hora para outra, que você não consegue programar isso, e aí você acaba perdendo até negócio pelo fato de não ter vendedores, pelo fato de não ter uma logística, né, que seja eficaz, né, enfim, né, tantos outros motivos que o crescimento, se ele não for bem sustentado, se ele não for bem calculado, se ele não tiver
sendo planejado e enxergado, né, a empresa passa por muitas dificuldades e acaba se perdendo no caminho também, né? A contratação de pessoas, né? Então, por exemplo, chega nessa hora de você contratar pessoas, né? Eu preciso de vendedores, preciso de, sei lá, mais auxiliares para alguma coisa, ou então de mais pessoas no pós-venda e assim por diante, né? Uma implementação, por exemplo, de um CRM ou qualquer coisa do gênero, eu saio à procura de alguém sem pensar, ou seja, tendo atitudes reativas, né? E deixando de ser proativo, né? Porque quando agimos de forma reativa, a gente age muito impulsivamente, né? E hoje você vê muito isso, as empresas agindo de forma impulsiva, tanto o proprietário da empresa como a própria equipe, né? Não sei, talvez uma característica de Brasil, né? A gente percebe isso de forma muito nítida no Brasil, em que as pessoas agem de forma impulsiva, né, e criam toda uma situação e acaba havendo um desperdício e o contrato de pessoas erradas em postos errados, em unidades erradas e também criando-se unidades de negócio dentro da própria empresa desnecessárias, né? E assim por diante. Então, vejo também um grande desafio quando você tem um crescimento sustentado é a velocidade do atendimento, né? Hoje as pessoas pensam de forma muito imediata, né? E isso nos preocupa muito, tá? Então essas são pelo menos as principais que eu me lembrei aqui, né, para serem citadas como os principais desafios, né, que uma empresa pode passar sem esse planejamento estratégico. Vamos à segunda pergunta, então, aqui, que é os benefícios de uma empresa que planeja seu futuro, né? Então, eu vejo assim, os benefícios são tantos, são muitos, né? E eu vou citar aqui os principais, né, para poder responder essa questão, né? Então, primeiramente, os benefícios é quando uma empresa possui um planejamento estratégico, né, ela não fica à mercê da volatilidade, né, do ambiente de negócio, né? Então, essa volatilidade, ela fica mais tranquila, você consegue administrar melhor. Consequentemente, quando você tem isso, né, as estratégias reativas, quando você tem um planejamento estratégico, as suas estratégias são mais proativas e menos reativas, né? Isso nos ajuda muito e aí melhora muito a qualidade na tomada de decisão, né? Então, o planejamento estratégico nos prepara e nos remete a tomadas de decisão a curto, médio e longo prazo, né, de uma forma bastante coerente e bastante interessante. Então, os principais benefícios aí, né, é a formulação de melhores estratégias, usando abordagens lógicas e sistemáticas, né, uma melhor comunicação entre os colaboradores das unidades de negócio e a diretoria. Isso é fantástico, a gente percebe nitidamente o comprometimento dessa equipe de trabalho e ela realmente fica fantástica, né? Vamos ao terceiro caso. Ela capacita os colaboradores e toda a equipe no foco, né, e objetivos e o caminho a percorrer, né? Então, muitas vezes a gente tem a visão que uma empresa ela é uma empresa, muitas vezes a gente passa na frente de uma empresa, a gente vê um prédio lá, muitas vezes a gente tem essa sensação. O brasileiro e o ser humano tem muito paradigma e ele cria paradigmas, muitas vezes com, por exemplo, nós precisamos de um líder, né, para o Brasil ir para frente, nós precisamos de um líder, então vamos eleger lá, sei lá quem seja, Bolsonaro, Lula ou algum deles aí, e eles vão ser o salvador da pátria, né? Na empresa, esses paradigmas também reinam, né?
Então, assim, vamos contratar o melhor consultor, vamos contratar, por exemplo, vamos ter, né, um diretor fantástico e ele vai resolver todos os problemas, né? Não, não é isso. O que faz a empresa ter um grande sucesso é quando nós temos um planejamento realmente estratégico, que inclusive tenha um consultor nos dirigindo, nos incentivando a buscar esses sentimentos, né? A buscar esses objetivos, a conquistar novos caminhos. E uma equipe, consequentemente, né? Uma equipe que realmente se junte e rompa certas coisas que as unidades de negócio acabam criando, né? Que é aquela coisa, ó, eu sou do financeiro, penso de forma financeira. Eu sou da área de vendas, penso no meu sentimento comercial, né? E sou da área de pós-venda, estou preocupado com o meu pós-venda e assim por diante. Isso acontece muito, isso é muito normal nas empresas, terem esses conceitos muito bem estabelecidos, porém distanciados, né? E do objetivo e do foco, o foco principal da empresa, que é o crescimento dela, né? Que é a unidade dela, né? O crescimento organizacional da empresa ocorre de forma sustentada, né? Então é mais ou menos isso que eu já até comentei. O quinto, os negócios da empresa crescem de forma planejada e sem atropelo e sem ineficiência, né? Traz unidade da equipe de trabalho, né, que eu acabei de comentar. O sétimo aí é o foco único das unidades de negócio. Então, a gente não pode perder esse foco jamais, né, e deixar um pouco das coisas de lado aí. E organiza e possibilita o planejamento financeiro da empresa e novos negócios. Isso é uma coisa muito importante, né? Porque a maioria das empresas elas não possuem esse planejamento financeiro. Elas não conseguem planejar, elas não conseguem guardar, porque quando o dinheiro sobra lá no financeiro, quando você vê, já está sendo aplicado muitas vezes através, né, de atitudes reativas, né, e acaba atrapalhando tudo isso, porque é a sobra, vamos dizer assim, é o resultado de todo esse planejamento que gerou no financeiro uma gordura saudável para ser aplicada e utilizada na frente. Então a gente tem que saber que quando sobra aquela gordura, o que vamos fazer, né, com essa gordura, para que a gente possa tomar proveito de novos crescimentos, de novas situações novas que o mercado nos obriga a fazer. Então, eu entendo aqui que está respondido aí a segunda questão, né? Vamos aí à terceira questão. Qual o impacto sobre a equipe de trabalho da empresa que segue um planejamento estratégico, né? Então, eu pus assim, ó, qual o impacto sobre a equipe da empresa, né? Bom, ela agiliza decisões, que nem a gente já comentou também, ela melhora a comunicação, ela aumenta a capacidade gerencial na tomada de decisão, ela promove consciência coletiva, ela proporciona uma visão de conjunto, né? Ela tem uma maior delegação de autoridade e ela delega com muito mais facilidade, né? Porque ela acredita nos componentes da equipe, então há uma confiança maior, né? Ela orienta os programas de qualidade, né? Isso é muito bom também, e melhora o relacionamento da organização com o ambiente interno e externo. Quando trabalhamos de forma satisfatória, de forma alegre e convictos do que estamos fazendo, né, a equipe cresce muito, né, ela fica fantástica, ela fica participativa, né, e isso traz muitos benefícios para a empresa, né, e há uma satisfação de status, há uma satisfação pessoal, né, de crescimento na empresa, né. E a eficácia predomina a eficiência. Eu acho que o Peter Drucker, eu aprendi muito com ele nesse sentido aqui também, quando ele coloca aí que a eficácia ela é diferente da eficiência. Então,
a eficácia nós buscamos resultado, né? Somos eficientes, mas com resultado. E a eficiência, a gente é eficiente no dia a dia, né? Mas a gente muitas vezes esquece de focar ao resultado. Então, eu acho que essa seria a minha colocação, o meu incentivo que as empresas trabalhem efetivamente com o planejamento estratégico, né? Eu acho que é uma ferramenta fantástica, ela deve ser implantada, deve ser incentivada, e eu já passei como colaborador de empresas por planejamentos estratégicos, e eu acho fantástico. Eu acho que a empresa deu um upgrade muito grande, né, depois dessa aplicação desse processo, né, e foi muito satisfatório. E vejo essas empresas que eu assisti, vivi e convivi, né, com essa aplicação dessa ferramenta, algo assim maravilhoso, de crescimento e de eficácia, foi muito fantástico. Então esse é o meu recado que eu queria deixar para vocês. Deus abençoe, e nunca esqueça de uma coisa: não adianta só o planejamento, né? Nós temos que ter a unção de Deus na nossa vida, né? E pedir sempre para Ele, porque se Ele não quiser algo que nós desejamos, se os sonhos nossos não foram os deles, né? E se não for feita a vontade dele, né? E que abrimos a mão das nossas vontades, então a gente não consegue realizar nada aqui nessa terra, porque Ele é o dono de tudo, né? E nós somos apenas personagens coadjuvantes, né, nesse mundo. Mas Deus deu a inteligência para nós, para que a gente alcançasse, né, o sucesso dos nossos negócios e assim por diante. Ok? Deus abençoe a vocês, e muito obrigado pela oportunidade de estar participando desse processo de avaliação. Um abraço a todos.